está voltando. É bem provável. Para ver aquilo que meu pai não pôde ver. Entendeu? Modéstia à parte, a vitória que eu tive depois que ele morreu, filho único, perdi meu pai e minha mãe com 6 meses, fiquei sozinho na vida, eles eram pequenos. Então, eu acho que esse garoto vai um dia ver aquilo que meu pai não pôde ver e vai continuar. Eu acredito cegamente nisso. Eu só não acredito numa coisa, que ele não pôde ver. Eu acho que está vendo, assim, que viu todo o tempo e ele pode realmente pode estar vendo, isso eu não sei. Mas, ele pode ser uma volta dele. Isso é uma coisa que eu botei na minha cabeça, talvez até para me proteger contra a saudade que eu sinto dele. Ó, eu vou aqui, eu tenho perguntas que me mandaram antes, né? A Jéssica Lohana, de Brasília, falou, olha, eu sou fã do Carlos Alberto, adoro o seu trabalho e não perco uma Praça é Nossa. Obrigado. Ela quer saber em que você se inspirou para escrever esse livro e se você vai continuar escrevendo outros. Vou. O primeiro livro que eu escrevi, né, é A Luz Não Se Apaga. Não era bem uma biografia, mas eram coisas que aconteceram comigo e com meu pai, que o público desconhece. Histórias que aconteceram conosco, mas era mais sério, era coisa mais como ele enfrentou a doença dele, a vida dele. Esse daqui foi uma coisa interessante. O Maurício, um filho meu, que é dentista, meu caçula do primeiro casamento, ele era muito amigo do editor-chefe de um jornal daqui de São Paulo. E ele foi procurar esse amigo para ver se ele não queria que eu ficasse lendo o jornal. Né? É um merchandising que eu tenho direito por contrato. E o cara topou. Aí ele me pediu se eu podia escrever para o jornal dele, só que eles não podiam pagar. Eu digo, não, claro que eu faço com o maior prazer, porque eu já estou ganhando com o jornal dele. E eu comecei a toda semana a me lembrar de coisas que aconteceram comigo. Porque eu sou muito falante, você já viu que eu falo demais, né? Então quando eu estou assim em festa, em algum lugar, eu falo muito, me lembro, porque acontece muita coisa comigo. Acontece muita coisa comigo. E eu comecei a passar isso no papel. E uma coisa foi puxando outra, fui puxando, e até que um dia eu resolvi escrever esse livro. Esse livro eu escrevi em uma semana, porque eu já tinha, pelo amor de Deus, eu já tinha todas as crônicas de 8 anos atrás. Eu dei uma mexida, mudei umas coisinhas. Alguém reclamou alguma coisa desses seus amigos que estão aí? Não, Ninguém? Não. Também o livro saiu a semana passada. Não, mas os nomes são fictícios. Tá. Só o Fonfon, que é verdade, mas o Fonfon é apelido. O resto eu mudei quase todos. Do Silvio tem uma coisa que aconteceu mesmo com ele. Então, eu tenho uma pergunta aqui também de internauta. Como é que é a tua relação com o Silvio? Porque vocês são amigos há mais de 50 anos, né? Há 54 anos. 54 anos. Uma coisa bonita isso, né? O que acontece é o seguinte, uma vez eu falei isso para o Silvio. A vida é uma pirâmide. Quanto mais você está subindo, mais sozinho você vai ficando, mais vai afinando o teu relacionamento com as pessoas. Chega uma hora que você está lá em cima, só tem você. Não sei se você está entendendo isso, aonde eu quero chegar. Continua, vamos certo? ver. Então, a amizade é a mesma de 54 anos atrás. O dia a dia mudou. Ah, sim, porque... Se amanhã eu tiver um problema, a primeira pessoa que eu vou procurar é o Silvio Santos. Mas se eu te disser que às vezes eu fico 1 ano sem falar com o Silvio, você não vai acreditar. Não encontra. Não encontro. Ele não fala, ele não tem tempo. Então eu aprendi uma coisa com o Silvio, a escrever para ele. Então quando eu quero alguma coisa, eu mando um bilhetinho para ele. Igual como o Jânio Quadros fazia quando era governador de São Paulo. Mandava os bilhetinhos, né? E tudo que eu peço ele faz, ele atende. Eu mando mais lá no SBT do que na minha casa. É verdade, porque em casa eu ainda divido com o André o poder, né? Porque é a mulher que manda mesmo na casa, que manda lá. As mulheres são as donas do mundo. Lá no SBT ninguém se mete comigo, eles gostam muito de mim, eles têm muita confiança no meu trabalho, entende? Então lá eu tenho... O que eu quero fazer, o que eu quero fazer eu faço. O que eu quero fazer eu faço, só que eu tenho respeito hierárquico, sem passar por cima de ninguém, mas tudo que eu peço... É atendido. E acho que vai continuar, porque a filha do Silvio, a Daniela, é maravilhosa. É uma graça. Nossa Senhora, é realmente. de uma educação... Aliás, todas elas, né? Mas a Daniela é que eu tenho mais intimidade. Ó, aqui a gente vai voltar para a história do livro, porque a Adri Aguiar mandou te perguntar, ela é de Porteirinha, Minas Gerais, uma querida que tá, aqui né? com a gente. Tá aqui com a gente. Ela fala que
uma das histórias mais engraçadas, um dos micos que você já pagou que está registrado no livro. Então, assim, vamos lá. Já que a gente estava falando do Silvio Santos, tem uma história do Silvio... Aliás, tem duas histórias que eu gravei. Aquela do carro, de Santos, que você... Essa é a crônica, acho que a mais bem escrita. Porque você sabe, a gente quando vai escrever, a gente tem uma maneira intuitiva. Quando eu começo a escrever, eu não sei o que eu vou escrever. É uma coisa que vai saindo. Vai vindo, né? E nessa crônica começou um jogo de palavras do Silvio. Antigamente o Silvio fazia, antigamente não sei o quê. Naquela época ele pedia. Tem um jogo de palavras muito interessante. Modéstia à parte é o mais criativo, é esse do Silvio. O Silvio era duro, estava começando a vida dele e não tinha carro. Que idade vocês tinham, mais ou menos, nessa época? Eu tinha 20 anos e o Silvio 27. E eu fazia a faculdade de Direito em Santos. E um dia o Silvio falou para mim, ele não tinha carro, não sabia dirigir. Eu falei, Carlos, eu vou comprar um carro do Delvec. Delvec é o jogador que jogava com Pelé do Santos, anos atrás. Você pode trazer o carro para mim? Porque eu estudava em Santos, eu ia e voltava todo dia. Então eu marquei encontro com o Silvio na porta da faculdade e nós fomos até São Vicente pegar o carro. Mauro, quando eu cheguei no carro do Delvec, era um Dodge 39, conversível, velho, ruim, que você não faz ideia. Ele tem que empurrar. Pô, o motor não tinha compressão. Primeiro, segundo, terceiro, para ele não dizia nada. Mas o Silvio comprou, já tinha acertado. E é um garotão. Eu era solteiro. Eu tinha uns 19 anos, 20 anos. Falei, Silvio, vamos baixar a capota, vamos sair, a capota baixada. E naquela época os carros dos bancos eram inteiriços, né, na frente, né? E o Silvio era grande e as portas não fechavam direito. Então eu estava dirigindo, o Silvio aqui assim do meu lado, com as duas mãos segurando as portas. Imagina a cena, gente, imagina. E nós quando estamos passando assim, pela Praia do Gonzaga, ele passou um baixo, cara. Posso falar uma dirigindo e o Silvio segurando. Ô, viado! Ô, bichano! Que achando que nós éramos namoradinhos. Bom, aí nós começamos a subir a serra e começou a chover. Falei, Silvio, se parar o carro não sobe. O carro não tem, esse motor não tem compressão. Se parar, era Anchieta, não era imigrantes ainda, nem tinha imigrantes, era Anchieta. Falei, não dá para parar. E o motorzinho não funciona. Por que eu faço? Eu pulo para o banco de trás e eu vou diminuir a velocidade e você puxa. Rasgou a calça dele. Nesta hora, vinha passando os carros dos meus colegas que estudavam em Santos e moravam em São Paulo. E eles tiraram o maior sarro, a maior gozação, né? Chegamos em São Paulo, fomos indo para a Rádio Nacional, que era na Rua Sebastião Pereira, ali na Santa Cecília, perto do Lago do Arocha. E ali tinha aqueles caras que ficavam querendo comprar carro. Vende, vende, vende. Você falou, para o carro aí. Ele vendeu o carro, o camarada, e ainda ganhou dinheiro em cima. Mas ele te deu comissão? Não. Não paga um mico desse? Esse foi o maior mico, né? Isso foi mico, por quê? Pô, na faculdade o ano inteiro me gozaram, né? Bom, gente, é com muita tristeza, realmente, que eu termino, mas a gente você vai voltar rapidinho, só né? você ligar que porque eu venho. É realmente uma delícia, Má. Dá um beijinho aí pros internautas. Internautas, obrigada pela participação. Carlos, sou sua fã, obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Aqui eu sou a fã número 1, hein? Muito obrigada, viu? Tá? Muito, adoro você. É muito gostoso ter essa presença aqui que ilumina essa sala. Muito obrigado, hein? Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, internautas. Até quinta-feira que vem. Super beijo. Aqui é o seu lugar.